Muito obrigado. E aí, guris, tudo bem? Boa noite. Pode chegar mais na frente aqui, não precisa ficar pode chegar mais na frente, não precisa ficar com vergonha, pode ficar aí também, não tem problema. Bom, vou começar a falar um pouquinho hoje sobre liderança geek. Opa, isso aqui está virado. Bom, meu nome é Rodrigo Selbach, sou curador de conteúdos aqui da Campus Party, faço toda a curadoria da parte externa, lá fora do palco de games. Então, se em algum momento vocês forem lá no Workshop Campus Play, assistirem uma palestra lá, a culpa é minha, mas só se for legal. Trabalho na Campus Party, sou apresentador na Ubisoft. Para quem não conhece a Ubisoft, a gente tem uns jogos que as pessoas acham legais, tipo Assassin's Creed, Just Dance. Dou aula de esportes eletrônicos numa universidade, que é uma coisa muito legal, porque nem toda universidade abre espaço para esportes eletrônicos, e lá na Universidade de Caxias do Sul pode estudar lá, é online. É muito legal a gente poder ter hoje curso de extensão em esportes eletrônicos. Dou uma consultoria em games na Austin Games, que é uma empresa que faz coisas bem legais. Já escrevi capítulos para alguns livros. Sabedoria de Tyrion Lannister tem um capítulo meu. Super Incel tem um capítulo meu. Aqui é um e-book meu que ficou em primeiro lugar na Amazon. Eu escrevi um monte de coisa nerd lá e ficou legal. Dentro da minha vida geek e nerd, putz, eu já passei por coisas muito legais, já vi coisas muito legais. Vi o meu quadrinista favorito e ele autografou o meu quadrinho. Vi escudo autografado do Capitão América. Numa Campus Party tive a oportunidade de ver um astronauta que pisou realmente na Lua e voltou para contar a história, né? Alguns anos atrás, tive a oportunidade de sentar de verdade. Isso aqui, gente, é o Trono de Ferro de verdade, o Westeros, lá da série, tá? Ele veio para o Brasil. E aí, putz, consegui o ingresso, fui lá assistir. E aí era assim, tinha uma filona, eles que batiam as fotos, a foto é horrível. Essa aqui é uma foto de uma foto. E aí era assim, você chegava, estava o Trono lá, era o fotógrafo deles, não era o seu fotógrafo, era assim, você sentava, próximo. Você não podia, cara, você quase não sentia o gelado do negócio. E aí, durante a minha vida nerd, eu fui, putz, cara, eu adoro ser nerd, sabe? Eu amo as coisas do universo nerd. E eu comecei a levar isso para a minha profissão. Se eu dissesse, quando eu era pequeno, se eu dissesse para minha mãe que eu ia trabalhar com videogame, no futuro ela tinha me dado um tapa e tinha mandado eu ir estudar. Eu vou falar de várias séries e filmes aqui, tá? Mas, segundo esse termômetro, que é o termômetro da Netflix, está tudo bem, porque já faz mais de um ano tudo que eu vou falar. Tá? Então, nada aqui pode ser spoiler. Tomara, Deus me ajude. Outra coisa, a gente vai falar sobre liderança, desenvolvimento de liderança. Eu quero sortear esse livro aqui para alguém. Mitos da Liderança, é um livro ótimo, que fala sobre um monte de mito que as pessoas acham que é liderança e que é balela. Como é que faz para sortear? Se eu mostrar aqui alguma coisa que vocês acharem legal, tira uma foto, me marca para eu saber quem é que postou a foto, marca Campus também. E aí a foto mais legal, as duas fotos mais legais, eu chamo a pessoa. Eu vou chamar a pessoa, a gente compra na Amazon ali na hora, vai entregar na casa de vocês, tá? Vamos lá. Vamos falar um pouquinho sobre liderança, então. Como é que é o cenário do mundo que a gente vive hoje? Ah, Rodrigo, é um mundo pós-pandêmico. Ah, é um mundo VUCA e BANI, não sei o que. Gente, não é nada disso que eu estou falando. Ó, hoje, competição no mundo é global. Tá? Primeira coisa, se vocês estão procurando vagas profissionais só na cidade de vocês, no estado de vocês, tem uma coisa muito errada. Porque tem uma pessoa lá na China que está aplicando um currículo para trabalhar aqui. Tá? Tem um cara lá na Austrália que quer trabalhar aqui no Brasil. E aqui no Brasil a gente tem uma coisa, não, eu vou procurar um trabalho aqui, eu vou procurar um trabalho que eu consiga organizar com o transporte coletivo da minha cidade. Não, cara, vai procurar trabalho na Europa. Sabe, os caras estão vindo competir com a gente. Vamos começar a competir com os caras. Tá? Capital acessível. Hoje em dia você não precisa ir lá na instituição bancária para conseguir uma linha de crédito, fazer uma conta ou nem nada disso. As ideias são muito abundantes, elas estão por aí. A pessoa que chega e diz, eu não quero falar a ideia da minha startup, que pode ser que alguém copie, já está ultrapassado. As ideias elas estão no ar. Eu cansei. Cara, nessa própria Campus Party aqui, antes da pandemia, um dia um cara chegou do meu lado e disse assim, Rodrigo, deixa eu te contar uma coisa.
Eu tive a ideia do Uber muito antes do Uber. Você não fez nada, então. Cara, não é o cara que teve a ideia. Cara, as ideias estão aí voando, a gente precisa botar ela em prática. Todas as gerações trabalham juntas hoje em dia. X, Y, Z, boomers, millennials, todo mundo está no mesmo ambiente, todo mundo trabalhando junto. E todas as estratégias de qualquer empresa é totalmente reproduzível. Como é que será que eles fizeram? Não sei. Vamos entender a engenharia por trás disso tudo. Qualquer estratégia é reproduzível. Esse livro, que é um livro super legal, chama Pipeline de Liderança, ele diz que a gente vive numa época que a demanda por lideranças, a gente precisa de lideranças, é muito maior do que a oferta. Todo lugar que vocês forem trabalhar precisa muito mais de líderes do que líderes tem lá dentro. Antes de começar essa palestra, eu entrei lá no LinkedIn, muita gente... Todo mundo aqui tem LinkedIn? Tem que ter, tá, gente? Por favor. Eu chamei uma pessoa da Riot, donos do League of Legends, tá? Para dar uma palestra para mim lá na universidade. E aí a menina começou dizendo a primeira coisa assim, ó. Primeira coisa que eu vou perguntar para vocês, quem aqui tem LinkedIn? Não, foi ela que perguntou, eu já perguntei agora. Não, mas legal saber isso. E aí, ela disse assim, ó, eu esperava que 100% das pessoas levantassem a mão. Aí eu entrei lá antes de começar a palestra e botei. Postos de trabalho que precisam de skill liderança. 18 mil postos de trabalho pedem hoje a skill de liderança. E aí, na verdade, o dinheiro é só dinheiro, tá, gente? O dinheiro é o que move a empresa. Mentira. O que move a empresa são as pessoas que estão lá dentro. São as lideranças que as empresas conseguem cooptar para ter dentro daquela empresa. Pior coisa que pode acontecer dentro de uma empresa. Saiu um gerente, um coordenador, e uma pessoa não é promovida e vai buscar uma pessoa no mercado para botar naquela vaga. Se a empresa foi pegar uma pessoa no mercado para aquela vaga, foi porque ela não se preocupou em preparar uma pessoa para assumir um cargo de liderança. Na verdade, o mais importante de tudo dentro das empresas são as pessoas. Vou passar um videozinho rapidinho. What is the most important thing for a company? Is it the cash flow? Is it the inventory? Nuh-uh. It's the people. The people. Então, se até o Michael Scott sabe que as pessoas são o bem mais precioso de uma empresa, quem somos nós para dizer o contrário, né? Mas no final das contas, o que é liderança, tá? As pessoas acham que a liderança é uma coisa assim, caraca, aquele lá é um líder nato, né? O cara nasceu já liderando. Liderança não é isso. Ele não é um dom mágico, não é uma coisa que a gente nasce sendo, ele é um conjunto de habilidades que a gente desenvolve. Quando uma pessoa se prepara para estudar sobre liderança, ela não tem que estudar um tema, ela tem que estudar uma gama muito grande de temas para se preparar para cargos de liderança. A frase que mais me irrita. Cara, eu me irrito pra caramba quando as pessoas chegam e dizem para mim assim, Rodrigo, não sei, eu não tenho nada, eu não tenho o suficiente para ser líder. Caraca, começa a me dar uma raiva. Eu fico maluco. Tá transmitindo lá, eu não posso falar o que eu penso de verdade. Eu não nasci com habilidade de liderança. Caramba, cara, você exerce habilidades de liderança e decisão o tempo inteiro, todo dia. Você só não sabe disso. Talvez, sei lá, eu acho que todo mundo que está aqui não pensa isso, tá? Liderança é importante. Mas se em algum momento vocês cruzarem com alguém que diga assim, eu acho que talvez desenvolver habilidades de liderança não é tão importante, pode ter certeza, o chefe de vocês acha que é importante. E se ele não acha que é importante, o errado, na verdade, é ele. Tá? Não importa o que você faça dentro da empresa, aprender sobre liderança sempre vai te colocar um passo à frente das outras pessoas, de todas. Tá? Básico. O que é a tal da liderança, Rodrigo? Então aqui tem o Cortella, filósofo super famoso, todo mundo conhece. Ele diz que a liderança está relacionada com a capacidade da gente inspirar as pessoas. Tá? Não é dizer o que o outro tem que fazer, eu tenho que inspirar com que as pessoas façam as coisas. Aqui o Rancharan, esse é o autor daquele livro que eu mostrei lá no começo, Pipeline de Liderança. Ele diz que assim, inspirar é o que é o mais importante da história. Eu preciso inspirar o outro, eu preciso conseguir
ter essa habilidade de inspirar as pessoas. Agora, eu ia contar um negócio que eu vou mostrar, mas não vou falar mais, espera aí. Muita gente acha que liderança, ser um líder é igual o cargo, a posição que você está exercendo hoje. Eu sou o gerente daquela empresa, então eu sou o líder. Caramba que não. Tenho certeza que todo mundo já chegou num lugar onde, olha ali, aquele ali é o chefe, mas quem lidera mesmo é aquele ali. Todo lugar tem a pessoa que é o líder informal do ambiente. Liderança e cargo são coisas diferentes. As pessoas têm que começar a desassociar isso. Eu não desenvolvo a minha liderança quando eu chego num cargo. Eu desenvolvo a minha liderança para conquistar um cargo ou uma posição. Tem a ver com o que você faz, com o que você realiza. Tá? Então já temos aí, inspirar e realizar. Não adianta ser um cara super inspirador, né? Se eu não faço nada. Nem no final eu sou só um cara de papo furado. Eu adoro esse livro. Esse era o livro que eu queria sortear aqui hoje, tá? Só que o que acontece? Esse livro já esgotou. Se vocês acharem num sebo, compra. Guia de um astronauta para viver bem na Terra. Rodrigo, nada nesse título me leva a crer que é um livro de liderança. Então esse cara, o Chris Hadfield, ele foi o capitão da Estação Espacial Internacional de mais idade que já foi capitão lá. E ele diz, liderar o caminho não é fazer com que as pessoas façam o mesmo que você, não é fazer o que você acha que as outras pessoas deveriam estar fazendo. Tem a ver basicamente com liderar o caminho. Esse aqui é um artigo do International Journal of Leadership Studies que buscou uma definição integrada de liderança. Tá? Artigo super interessante. Então eles pegaram diversas culturas, começaram a procurar definições de liderança e eles chegaram numa conclusão que a melhor definição de liderança é essa aqui. O Henry Kissinger, ele foi secretário de Estado americano, e ele diz, líder é alguém que leva as pessoas aonde elas não iriam sozinhas. Eu adoro essa frase. Líder é alguém que leva as pessoas onde elas não iriam sozinhas. Eu vou mostrar outro vídeo aqui, e eu quero que quando eu passe um dos próximos vídeos que eu vou passar, que vocês pensem nisso aqui. Vocês têm que ter essa frase agora em mente, tudo que eu vou falar daqui para frente. E quando a gente pensar nisso, é muito parecido com isso aqui, né? Lá ele fala, levar as pessoas onde elas não iriam. Ele fala sobre o quê? Liderar o caminho, não guiar as pessoas, não empurrar elas. E inspirar. Inspirar é das habilidades mais importantes que a gente tem hoje de liderança. Então, acho que das primeiras coisas que eu deixo de dica aqui, se você quer desenvolver habilidades de liderança, procure técnicas de como é que a gente faz para inspirar as outras pessoas. Então, aqui a gente tem dois casos da cultura pop, que foram pessoas que inspiraram outros, né? Então, a Daenerys, que tinha toda a história lá da sociedade super machista, dos escravos que acabaram seguindo ela, o Jon Snow, que era o bastardo, aí tinha as pessoas para lá da muralha, aí tinha a muralha, depois tinha os nobres, tudo por base da inspiração. Passa mais um videozinho que mostra bem direitinho o poder da inspiração nas pessoas. O norte se lembra! Não reconhecemos outro rei, a não ser o rei do norte, cujo nome é Stark. Não importa se ele é um bastardo. O sangue de Ned Stark corre em suas veias. Ele é meu rei. Desse dia até o seu último dia. O Rei do Norte! O Rei do Norte! E aí tava um monte de cara velho com espada lá, todo mundo brigando, e aí teve que uma pessoa levantar e inspirar todos os outros para que se unissem em volta de um ideal e fizesse a coisa acontecer. Aqui tem 4 caras, e eles têm 3 coisas em comum. Todo mundo sabe quem é todo mundo aqui? Jeff Bezos, Amazon, Tesla, Apple e Microsoft, tá? Pessoas que mudaram e algumas que ainda mudam a história da humanidade, para o bem ou para o mal, daí fica a cargo de vocês. Eles têm 3 coisas em comum que me impactam muito, tá? Primeiro, todos eles são grandes geeks e se
se dedicaram a coisas relacionadas a... de uma forma geek, sem ser o geek de cultura pop, né, gente? O geek, sei lá, o geek estudioso, tá? Que quer transformar o mundo. Então, os 4, com certeza, eles têm uma coisa que é o TPM, o PTM, desculpa, que é o propósito transformador massivo. Propósito. Isso vai fazer as pessoas... Quando vocês explicam para as pessoas o propósito de vocês, as pessoas vão seguir vocês. Eles são realizadores. Lembra que o que todo mundo estava falando lá atrás? Realizar coisas. Eu preciso realizar. Não adianta só eu inspirar se eu não realizo nada. Todos os 4 aqui realizaram grandes coisas. Acho que todo mundo conhece essa cena aqui. E eu quero que vocês pensem, antes de eu dar play, no que eu falei sobre propósito e sobre a frase do Henry Kissinger lá, tá? Levar as pessoas onde elas não iriam sozinhas. Espero que todo mundo conheça essa frase, essa cena. Arise, riders of Theoden! Spears shall be shaken, shields shall be splintered. A sword day, a red day, and the sun rises! Alguém aqui não conhecia essa cena? Todo mundo conhece? Nem todo mundo. Vou parar para passar mais um pouquinho, tá? Não tem problema não saber. Tá? É do Senhor dos Anéis. Right now! Right now! Fight! Fight for ruin and the world's ending! Tá, vamos lá. O mais importante já passou. Vamos lá. Deixa eu voltar para essa tela preta aqui antes. Vamos lá. Então, o que a gente tem naquela cena ali? Primeiro, inspirar as pessoas por meio do propósito. Não é só, ei, vamos lá porque é vida ou morte só e acabou. Não. Tem o quê? O propósito transformador massivo. Eu quero transformar o que está acontecendo. Inspirar as pessoas. Se eu não... Cara, ele podia chegar lá e fazer o discurso. Se o discurso não fosse inspirador, tipo, beleza, vai lá. Tipo, vira o cavalinho e vai embora. Tá tudo bem, ninguém ia ter visto. É 1 milhão de cavaleiros lá. E, o mais importante, precisava de uma pessoa que levaria elas onde elas não iriam sozinhas. Tem a ver com o que você realiza e não com o cargo que você ocupa. Comecem a pensar nisso todos os dias. Segunda-feira, quando voltar para o trabalho, o que eu vou realizar e como eu vou inspirar os meus colegas a fazerem coisas melhores, a serem pessoas melhores, e o quanto isso faz com que eu me torne uma pessoa de destaque dentro desse meio, e amanhã, quando o meu gerente for promovido ou sair da empresa, eu tenha condições de ser a pessoa que vai estar em condições de assumir aquele lugar. Rodrigo, como é que a liderança pode ser desenvolvida? Bom, basicamente, por via de uma coisa que se chama jornada de liderança. Não se estuda a liderança, se estuda os temas que são correlatos à liderança. Uma jornada de liderança não é assim, do ponto A ao ponto B. Na verdade, ela é sempre assim, contínua. Quando termina, começa a estudar uma coisa, quando termina, escolhe outro tema e vai. E tá, não preciso mais estudar esse, sei lá, resolução de problemas complexos. Estudei um monte, resolução de problemas complexos, me capacitei, beleza. Nunca mais preciso estudar resolução de problemas complexos? Precisa, porque cada dia surgem coisas novas. Tem uma coisa que eu falo sempre, que é quando você é muito bom num tema, você tem que continuar estudando esse tema para você ser ótimo no tema. E aquilo, porque tem muito isso na escola, né? Você é mó bom em matemática, não estuda mais, vai estudar português, você não é tão bom. Aí você fica mediano em matemática e mediano em português. Pega o que vocês são bons, pega aquilo que você é muito bom, oratória. Estuda um monte de técnica de oratória e joga a capacidade lá em cima. Sabe? Para ficar o Obama. O Obama pega o microfone, respira e todo mundo sabe que vai ver um discurso animal. Porque ele é bom de oratória. E aí, pega uma coisa que você não é boa e estuda para ficar na média. E aí,
O que você não é bom, você fica na média e todo mundo está na média. O que você é bom, você fica lá em cima, você já ficou uma pessoa top, excelente. O que é o importante dessa jornada de liderança? A gente precisa trazer organização para o conhecimento. Ah, Rodrigo, mas putz, eu tenho que fazer um curso universitário, eu tenho que comprar um livro. Cara, usa, tem milhares de recursos por aí, tá? Nem todos estão relacionados ao quanto você gasta, mas ao quanto você dedica de tempo para estudar e para pesquisar. Você tem que ser o responsável pela tua trajetória de liderança. Tem muita gente, eu vou em muita empresa falar de liderança, tá, gente? Eu vejo muita gente me dizer assim, ah, Rodrigo, mas a empresa não trouxe um treinamento de liderança para mim. Eu disse, tá bom, o que você não foi procurar então? A gente fica esperando que a empresa traga a capacidade de que eu melhore, e às vezes a empresa não vai fazer isso. A pessoa também não faz. Isso aqui, a cada ciclo de tempo, o Fórum Econômico Mundial libera as habilidades que eles acham que vão ser mais importantes nos próximos 5 anos. Tá? Essas aqui são habilidades que a gente tem que dominar até 2025, então a gente está bem pertinho. Quem não começou a estudar o que está aqui, começa agora. Olha, já tirou a foto, vai chegar em casa e vai estudar pra caramba as paradas ali que eu estou falando. Rodrigo, eu preciso saber tudo que está aqui. Não. Quer ver só uma coisa? As pessoas têm muito receio com o impacto da tecnologia. Né? Será que eu vou perder meu emprego para a tecnologia? Será que eu tenho que ser programador agora? Cara, teve uma época que todo mundo achou que tinha que ser programador. Mas, cara, todo mundo tem que ser programador, senão não vai ter emprego. Isso aqui se chama competências do profissional do futuro. Tá? Só tem uma que chama design e programação de tecnologia. Só tem uma, gente. Aqui é uso. Isso aqui é obrigatório para todo mundo. Uso, monitoramento e controle de tecnologia. Todo mundo tem que saber usar os negócios. Minha mãe já tem mais idade, às vezes ela compra uma tecnologia lá. Mãe, você só precisa saber usar. Tá tudo bem. Isso é o que importa. Isso é o que importa em qualquer tecnologia. A gente tem que saber usar. A gente não pode ter medo da tecnologia. E uma delas é liderança e influência social. Olha todas as outras que são muito legais também. Ó. Pensamento crítico, criatividade, resiliência. Cara, isso aqui é super importante para a carreira profissional de vocês. E aí, a gente vivia uma época que a liderança chamava liderança comando e controle. O que é liderança comando e controle? Eu mando, você faz. Comando, controle. Eu mando, você faz. Eu vou lá ver se você fez. Se você não fez, eu vou te demitir. A gente sai dessa época e entra para o conectar e colaborar. Pô, vou te ajudar a chegar lá. E aí entra, o que tinha lá antes? Influência social. Rodrigo, do que você está falando? Era só liderança, agora eu preciso ter influência social. O que eu preciso fazer aqui? Influência social está aqui. Influência, persuasão é mega mal interpretado pelas pessoas. Você acha que eu vou persuadir a pessoa? Cara, tem uma conotação muito ruim em cima dessa frase, e persuasão é só uma técnica muito boa para ajudar a inspirar pessoas e liderança. Rodrigo, eu não sei qual que é qual. Então, tem uma técnica aqui que eu uso, que eu acho que fica super fácil para a gente entender quando é que é influência, quando é que é persuasão, quando é que é liderança. Tá? Influência é quando eu vou preparar o terreno para que as coisas fluam. Eu vou me aproximar das pessoas, eu vou ajudar, eu vou conectar com elas. Então, a influência é quando eu crio ali o alicerce da casa. Tá? Cada vez que você estiver usando, se preocupando com a sua influência, você está criando a base de concreto que você vai construir sua casa. Persuasão. Tá, e o que é persuasão? Persuasão é ferramenta. É a ferramenta que você vai usar para construir a casa que você vai botar lá. Cara, como é que eu influencio as pessoas? Com uma boa oratória, com um conteúdo legal, quando eu posso ajudar alguém. Assim a gente vai construindo a nossa persuasão. E aí, Rodrigo, no final, liderança é o quê? Casa está pronta, fiz a festa, chamei todo mundo veio. Isso é a liderança. Então sempre pensa nisso, Rodrigo, eu não sei quando, qual é qual. Beleza, se você está plantando alguma coisa, influência. Se você já plantou, precisa usar alguma técnica, persuasão. O convite é liderança. Essas aqui são as metas do milênio até o ano 2020. Tá? Isso aqui eram coisas que a gente já tinha dominado, 2015 e 2020. Tá? Por que eu trago ela?
ela era bem diferente daquela que eu mostrei para 2025. Porque os temas aqui são muito estanques, assim, ó. Bom senso. Lá não, tem o quê? Liderança e influência social, criatividade e iniciativa. Até 2020, era muito focado na habilidade, inteligência emocional, pensamento crítico. Por que eu trago essa? Porque eu acho que todas essas que eu marquei em vermelho são habilidades de liderança. Rodrigo, como é que eu começo a estudar liderança? Escolhe um, vai estudar, depois pega o outro. As pessoas, quando eu falo vai estudar, as pessoas às vezes comentam, puta, cara, já tem um dia mega difícil, pô, trabalho um monte, tal, não sei o quê. Vocês têm que dedicar um tempo para pensar na carreira de vocês, como vocês se preparam mais para o futuro, tá? Básico. Às vezes não, é podcast, às vezes. Pô, vou ouvir um podcast super legal sobre gestão de pessoas. É estudo, gente. Cara, esse exemplo é ótimo, porque tem um monte de podcast sobre gestão de pessoas. Vai lá e escolhe um bom. Empatia. Puta, tá faltando pra caramba empatia, tipo, em todos os trabalhos, em todos os lugares, tá? E aí, todas essas habilidades, eu acho que, na verdade, elas compõem essa aqui. Que a gente está falando de liderança e a influência social. Influência social é super importante. Mas se eu não tiver bom senso e empatia, eu já não consigo ter influência social. Esse cara é o Alvin Toffler, todo mundo já ouviu, já cansou de ouvir essa frase, aprender, desaprender, reaprender. É verdade, ele está mega certo. A gente vai ter que passar por um ciclo de desaprender e reaprender coisas. O maior exemplo deles é o nosso amigo Jon Snow. Por que o Jon Snow é um cara que sempre teve que aprender, desaprender e reaprender? Porque durante toda a trajetória da série ele teve várias funções. Só que o que você usa quando você é soldado, você não vai usar quando você é rei do norte. Você tem que estar sempre aprendendo habilidades e skills novas. Isso aqui que eu estou mostrando para vocês, ó, que é uma coisa de série, é isso aqui. Pipeline de liderança. Quem sabe o que é pipeline de liderança? Beleza, super importante. Daqui para frente vocês não vão mais esquecer do pipeline de liderança. Pipeline de liderança é onde vocês estão hoje dentro da empresa e para onde vocês vão. Grande parte das pessoas está na fase 1, líder de si mesmo. Eu não coordeno ninguém, eu só coordeno o meu próprio trabalho. Depois disso eu vou para ser o quê? Líder de outros. A jornada de Jon Snow é o pipeline de liderança. Quando vocês chegarem na empresa de vocês, se alguém falar de liderança, fala em pipeline de liderança. A pessoa já vai, eita, sabe pipeline de liderança, esse aí sabe das coisas. Aí vai aqui no basicão, tá? Não, líder de si mesmo. Líder de si mesmo, estou no líder de si mesmo. Se já é gerente de alguém, já fala, não, estou lá no pipeline 2, isso aí impõe respeito pra caramba. Uma outra técnica legal para saber como é que vocês estão hoje em relação à liderança dentro da empresa é isso aqui. Chama quadrantes de liderança situacional. Quando você entra na empresa, você está aqui. Alguém tem que te pegar pela mão e mostrar tudo o que você tem que fazer. Depois aqui já é mais treinamento. Como é que faz aquilo mesmo? O sistema e tal. Aqui é apoio. Cara, todos vocês que trabalham em qualquer empresa, vocês estão em algum lugar desses. Tá? Obrigatoriamente. Não tem escolha, vocês estão aqui. E aqui é quando eu já estou pronto para ser promovido. Eu já sei tudo do meu trabalho, eu não preciso pedir ajuda para ninguém, eu já sei todos os processos e tudo o que acontece lá. Mas quando eu cheguei, eu estou aqui. Aqui chega, aqui está pronto para ser promovido, e aqui é o meio do caminho. Rodrigo, se eu vou ser promovido, como é que acontece depois? Assim. Aprender, reaprender, desaprender. Valeu. Jon Snow, pipeline de liderança, tudo está aqui, gente. Tudo se costura. Quadrantes de liderança situacional, é esse nome disso aqui, tá? Quando se falar lá, chegou lá na empresa e falou assim, não, porque liderança, não sei o quê. Não, mas e no quadrante de liderança situacional, onde é que você está? Cara, acabou. Se falar isso para o seu líder, capaz do líder acabar a conversa na hora. Tá? Porque tem muito líder que não sabe o que é isso aqui. Delegação é uma das partes que muitas pessoas já estão, mesmo que não estão procurando ser promovidas, mas é onde você trabalha totalmente autônomo, sozinho, ninguém precisa dizer o que você faz. Quando você chega nesse nível, provavelmente, talvez você só delegue coisas. Quando você chega num nível que você delegue coisas, deixa só as pessoas trabalhar.
Não volta para aquela velho vício do comando, controle. Quando você é promovido também pode ser assim. Se você já é muito safo no que você faz, talvez seja assim. Você não vai passar pela direção. Sabe, pleno, júnior e sênior? Se você é pleno, você vai fazer aquele primeiro lá. Se você é júnior, se você é pleno, talvez você já faça esse nível de avanço. Aqui um pouco mais sênior, talvez. Tá? Mas o que é o mais importante? Rodrigo, eu tenho a minha própria empresa. Não tem problema, você está numa dessas fases do quadrante. O quanto hoje na minha empresa, que sou só eu preciso muito de treinamento, ou eu preciso muito de apoio, ou eu já estou fazendo tudo sozinho e eu posso delegar para outras pessoas. Isso aqui também ajuda a mostrar o grau de maturidade da empresa, que é vocês mesmos, ou você e mais um sócio, tal, ajuda a mostrar o grau de maturidade da empresa. Eu estou super no começo da empresa, eu preciso de mega direcionamento. Não, preciso agora de treinamento, eu preciso melhorar coisas. Serve para isso? Serve, vai lá, faz, nem problema. Rodrigo, como é que eu construo uma jornada de aprendizagem? Agora é o creme de la creme, chega disso aqui, depois acabou, tá? Como é que eu construo uma jornada de aprendizagem? Primeira técnica, 70, 20, 10. Tá? Como é que funciona isso aqui? Primeiro, você vai investir 10% de tempo ou de dinheiro, do que for, em educação. Formal, informal, podcast, livro, vídeo. 10% você investe em educação. Livro, curso, vídeo, sei lá, o que for. 20% é em pessoas. Vou conversar com um mentor, uma pessoa mais experiente que eu, vou chamar um coaching. Você vai investir 20% para trocar com pessoas. Tá? Aqui, eu estou num projeto, aí tem uma amiga minha aqui, que a empresa dela também fazendo o mesmo projeto, um projeto muito parecido. Eu disse, vamos fazer uma reunião de bench. Eu mostro para vocês o que eu estou fazendo, vocês me mostram o que vocês estão fazendo, o que não for segredo industrial, né? E, a gente troca, a gente aprende junto. É isso, 20 pessoas. Eu sou uma pessoa que eu sou muito pessoas. Eu sempre quero compartilhar coisas com as pessoas, porque eu também quero que as pessoas me ensinem as coisas que elas sabem. E 70% é prática. Já investi 10% aprendendo. Já passei 20% com pessoas. 70% é prática. Tem que sair para praticar, para ver se eu aprendi mesmo. Fiz o primeiro tema, acabou, volta para outro tema, volta para o 10. Não esqueçam que toda habilidade você precisa praticar, porque senão você desaprende. O cérebro é isso. Tá? Eu fiz uma disciplina na universidade que chamava Bioquímica do Corpo Humano. Não sei nada, não lembro nada. Lembro o mínimo. Mas eu sei quase todos os pagodes do Só para Contrariar. Cara, por quê? Porque eu fiquei praticando essas coisas a vida inteira. Sabe? Então, eu sei, é só um exemplo bem básico. Outra técnica, CP mais R, CEP mais R, sei lá, cada pessoa fala de um jeito. Como é que é o CEP mais R? Muito parecido com 70, 20, 10. O C é conteúdos. O que eu vou estudar? Pensamento crítico. Beleza. Que experiências eu quero viver para testar o pensamento crítico? P ou pessoas. O P é igual o 20 lá. E o R são as redes. Onde é que eu vou aplicar isso? Tá? Então vamos lá. Conteúdos, o que eu vou estudar? O E, experiências, as vivências, como é que eu vou ver isso? Pessoas, quem me ajuda, quem me guia, quem me ensina. E as redes onde eu pratico isso. Mais importante de tudo que eu falei, eu acho que eu já trouxe isso lá no começo, para encerrar, seja o exemplo. Então aqui, para quem não assistiu Guerra dos Tronos, rei para lá da muralha, ferrado, não tinha dinheiro nenhum, vivia no frio. Todo mundo adorava ele. Joffrey, ricão, tinha dinheiro pra caramba, era odiado. Outro exemplo. Todos os dois passaram pelo mesmo processo de melhoria física, digamos assim. Não quero utilizar o termo uso de anabolizantes, mas um utilizou para uma coisa e o outro utilizou para outra. Sendo o exemplo. Cara, deu, resolvido. Seja o exemplo. Essa é a moral da história. A liderança, ela é um nó. E se uma das partes falha, você não tem o nó, perdeu a habilidade de liderança. Inspirar as pessoas,
não só com as coisas que eu falo, mas também sendo exemplo. Rei Telden, lá do vídeo que eu mostrei lá dos cavalos, quando ele passa lá com a espadinha dele, batendo em todas as lanças, que ele destrói aquela espada dele que não serviu para porcaria nenhuma durante a batalha, ele inspira e ele vai junto. Porque não dá para só fazer todo aquele discurso e dizer, vai lá, galera. Não funciona. Tá? Eu vou acabar, se eu cheguei no He-Man é porque acabou. Quando eu era mais jovem do que eu sou hoje, tinha o desenho do He-Man, e no final do desenho do He-Man tinha... o Comandos em Ação também tinha o que aprendemos hoje, mas tinha outro nome. Então, no final do desenho do He-Man, o He-Man virava para o Gorpo, para o mentor, e dizia assim, então, mentor, o que nós aprendemos hoje? Já aprendemos que, sei lá, não deve acertar balas de estranhos. Então, eu gosto de fazer o que nós aprendemos antes. Antes de fazer o que nós aprendemos antes, quero só deixar um convite para vocês. Postem a foto lá para concorrer ao livro, quero dar o livro para alguém. Tá? E aí, antes de acabar, eu falei lá no começo, trabalho para a Ubisoft Brasil, a gente faz um programa que está em algumas plataformas, que chama Games e Profissões. É uma temporada inteira falando sobre profissões no mundo dos games. A gente fala sobre um monte de coisa, acha onde? Na Ubisoft TV, na Pluto TV. E quem tem Samsung TV Plus, é de graça, vai lá, assiste. É eu, tá, gente? Então, vou estar falando um monte de coisa de game lá, bem nerdinho. He-Man, vamos lá. O que nós aprendemos hoje? Primeiro, a demanda é maior que a oferta. Se hoje no trabalho de vocês o gerente for demitido e uma pessoa não for promovida, tem uma coisa errada no processo. As empresas têm que estar preparando pessoas para assumirem as lideranças. Se a empresa tem que buscar alguém no mercado, a empresa falhou na preparação de pessoas. 2, é uma habilidade. Liderança é uma habilidade que a gente desenvolve. Toda habilidade a gente desenvolve. O que é uma habilidade? Embaixadinha. Embaixadinha é uma habilidade. Todo mundo tem condição de fazer embaixadinha. Só precisa treinar pra caramba. A liderança é a mesma coisa. Só que, enquanto a embaixadinha é a habilidade de pé-bola, tá, calcanhar, sei lá, várias outras coisas, liderança é a mesma coisa. É um monte de habilidade. Escutativa, bom senso, empatia, tudo que a gente tem que estudar. Bom, aprender sobre liderança vai te tornar uma pessoa melhor. Se esse gerente for demitido e você tiver boas habilidades de liderança, você pode chegar lá e dizer assim, ei, estou pronto. Eu quero concorrer para ser promovido. Eu sei que eu tenho a capacidade. E, tipo, cara, você já estudou liderança, já sabe. Você pode chegar lá e dizer isso para ele. Chega lá e diz assim, pipeline de liderança e liderança situacional já arrebentou. Inspirar as pessoas e realizar. Realizem coisas. Não dá para você só ter um discurso muito irado quando você não faz nada. Daí você só papo furado. Tem mais, He-Man? Tem. É uma jornada. Sempre vai estar estudando alguma coisa ou outra. E quando termina, estuda outra. E depois tem que voltar no mesmo tema. Tá? Comecem a transformar esse estudo... sei lá, a gente está na Campus Party, acho que não tem problema de falar isso. Eu acho que todos vocês aqui gostam de alguma área de estudo, vocês são pessoas mais geeks, pessoas mais nerds, nerds adoram estudar. Tá? Transformem isso num hábito, num prazer, da forma que vocês gostam. É com vídeo, é com podcast, é com livro. Cara, escolhe a sua forma e vai lá. Técnicas, super importante, 70-20-10, CP mais R. Se usar qualquer uma dessas técnicas aqui para estudar qualquer tema, matou a pau. Não tem erro. Tem mais? Tem. Se encontre no pipeline de liderança. Mostrei lá, o pipeline de liderança tem 7, 8, 9 partes. Vê lá onde você está. Não, Rodrigo, eu não sou líder de ninguém, eu sou líder só de mim mesmo. Então, eu estou aqui, pipeline 1. Eu lidero pessoas. Eu estou no pipeline 2. Eu lidero outros líderes. Você está no pipeline 3. E assim você vai. Quadrantes. Quadrantes servem tanto para você saber onde você está nesse momento em relação ao seu trabalho hoje dentro da empresa, quanto para entender o nível de maturidade da sua empresa, que é só você mesmo. Tem mais? Antes do último. O que tem antes do último? Antes do último, tá? Esse aqui é o meu Linktree. Então, eu falei um monte de coisa. Falei do Games Profissões, eu falei da universidade. Tudo você encontra lá no meu Linktree. Tá? Linktree/Selbach. Para quem não conhece, isso é um encurtador. Você vai entrar lá, vai ter um monte de links. Quem quiser estudar comigo, só semestre que vem. Tá? Esse semestre acho que não tem mais vaga. Então, essa aqui é a última frase, antes de eu passar para perguntas. Tá?
Não é uma frase de livro, é uma frase da própria pessoa. Um líder deve aprender que palavras conquistam coisas que muitas espadas não conseguem. Por como? Via inspiração e ajudar a guiar as pessoas. Eu não sei quanto tempo ainda tem. Alguém tem alguma pergunta? Quer falar alguma coisa sobre liderança? Quer fazer alguma pergunta lá? Quer fazer uma pergunta lá, por favor, ali? Meu amigo do Mário. Aqui. Oi. Parabéns pela apresentação. Você abriu muito a minha mente, porque eu sou desenvolvedor, já numa posição mais sênior, e vai chegar um momento ali que tem um Y, que você vai ou para gestão ou para especialista, e eu tinha um preconceito, não um preconceito, mas eu não tinha essa visão de liderança, que achava que só era para gestão de pessoas, e eu gosto muito da área de técnica, então eu desejo ir para especialista mesmo. E você abriu isso dizendo ali que a liderança é para inspirar mesmo, para dar o caminho. E às vezes até vejo isso um pouco no dia a dia. Eu queria saber, dica que você dá assim, para quem está nessa caminhada, mas não quer ir para a área de gestão de pessoas, mas mesmo na área de especialista, ali, de qualquer forma, no dia a dia você vai ter que guiar alguém, vai ter que dizer o caminho. Eu queria saber qual dica que você dá para mim nesse caso. Primeiro, eu quero te agradecer o que você falou. Agora, antes de começar, parece que eu sentei aqui, gravei uma história e disse assim, essa é a minha 16ª Campus Party presencial, tá? Eu disse assim, cara, toda vez que eu tenho que subir num palco, a minha única esperança é que eu consiga falar uma coisinha muito pequenininha e que entre no coração de alguém e que se transforme em alguma coisa ali na frente. Muito obrigado por você ter compartilhado o que você está pensando. Vamos lá, liderança e vamos lá. O que acontece? Quando você é um cara técnico, tá? Áreas técnicas tem não é um problema, mas tem uma questão, tá? Quando você está no pipeline 1, sei lá, você é programador, tá? Você vai lá todo dia para programar. Vai lá. A gente não vai mais lá, né? Você todo dia vai trabalhar com programação. Você trabalha, sei lá, com criação de conteúdo. Você vai todo dia para trabalhar com criação de conteúdo. Quando você faz aquele primeiro pipeline de liderança ali, do 1 para o 2, tá? Você tem que ter muita ciência do seguinte, que quando você faz a primeira transição, tem uma chance muito grande que você não programe mais. Acabou. Você vai guiar outras pessoas no processo de programação, no processo de criação. Isso afasta algumas pessoas de buscar uma promoção. Cara, eu adoro ser programador. Eu adoro ser engenheiro. Putz, e agora, Rodrigo, o que eu faço? Mas eu também quero ser promovido, eu quero ganhar mais, eu quero crescer na carreira. A minha dica é a seguinte, todo caminho, nenhum caminho é sem volta, só quando morre, por enquanto. Tá? Não deu certo, não gostou da área de gestão, cara, volta, não tem problema. Talvez não dê para voltar na mesma empresa, mas tudo bem. Talvez tenha por outra empresa. Não é para sempre, não é definitivo. Tá? Mas o que é importante nesse processo de liderança, e que é uma coisa, acho que até que eu deixei um pouco de fora, pensando tanto na técnica, eu não trouxe tanto para essa palestra, que é o seguinte, todo trabalho, vocês já falaram isso aqui para mim, tem a liderança informal. Quem é a nossa referência dentro do escritório? É o cara da camisa do Mário. Por quê? Porque ele é bom de escuta, ele pega as nossas coisas e leva lá na gerência, sabe? Pô, ele tem bom senso. Então, mesmo que você não queira fazer ali o primeiro trecho de pipeline de liderança e passar para uma parte de gestão, se tornar um líder informal dentro da instituição também te abre muitas portas. Então, busca isso. Não vou passar para gestão, quero continuar na programação. Segue estudando liderança. Se tornar uma referência dentro da empresa ou dentro do que você faz, não está só relacionado a ser muito bom na programação. Não é isso, não é, gente, não é de forma alguma ser muito bom no que eu faço que vai me tornar uma referência. É um conjunto de outras habilidades que vão fazer. Às vezes tem um cara que ele é a mega referência dentro da empresa. O cara nem é tão bom, sei lá, na programação, tá? Ele é só médio. Mas o cara é líder, ele ajuda, ele está sempre disposto a ajudar todo mundo, sabe?
tudo isso acaba formando, eu acho, esse pensamento que tu tem que dizer, que legal que eu deixei um pouquinho contigo. Acho que pensa bastante nisso. Se tornar uma referência não é só ser bom pra caramba no que você faz. Se você tem uma coisa que eu falo muito para meus alunos, né? Meus alunos às vezes assim, não, mas Rodrigo, sei lá, eu sou elo, não sei quem tá o jogo. Diz, cara, tudo bem, não tem problema. Isso só diz que você é elo tal em tal jogo. Não significa que você é muito bom entendendo tudo sobre esportes eletrônicos. Você é muito, muito fera em programação, só diz que você é muito fera em programação. Não, isso não te transforma na referência. Espero ter respondido. Mais alguma pergunta? Aqui, por favor. Aí, aqui. Não sei quanto tempo a gente tem. 10 minutos? Ah, então tá bom. Não, dá tempo, eu vou. Ai, puxa, dá para fazer outra palestra. Tem que ligar o microfone dele ali, gente. Som. 1, 2. Saúde. Pega esse aqui, Pedro. Alô. Agora sim. Cara, eu gostei muito daquele modelo de quadrantes e eu queria uma dica sua para saber quando avançar de um quadrante para o outro, tendo em mente também que o quarto quadrante ele pode deixar a gente um pouco acomodado, né? Que é a questão da gente já saber tudo, a gente já dominar tudo e ter que começar de novo seria um empecilho. Eu queria uma dica para saber quando avançar nesse quadrante. Tá, vamos lá. É super importante. Cara, em toda a profissão, eu acho que é super importante vocês entenderem onde é que vocês estão aqui, tá? Porque isso aqui é uma direção para a carreira de vocês. Tá? Não só para chegar aqui no quadrante 4 ser promovido, aqui fazer o primeiro pipeline de liderança. Não, cara, para saber como é que vocês estão hoje dentro da empresa, o que vocês sabem, como é que vocês estão mesmo. Tá? O grau de maturidade de vocês dentro da firma. O quanto hoje eu preciso que as pessoas me apoiem para fazer tudo que eu preciso fazer. Quando chega no 4, bom, você tem alguns caminhos, tá, Pedro? O primeiro eu realmente já domino tudo aqui, eu vou tentar ser promovido. E aí, o tentar ser promovido nem sempre está relacionado a ficar na mesma empresa. Às vezes tem a ver com começar a olhar o mercado, para que não fique acomodado. Isso é mega importante, gente. Tem uma coisa que as pessoas falam assim, não espere o trabalho ideal para começar a trabalhar. Tá? Mas também tem uma outra coisa que às vezes as pessoas não dizem que não é porque você tem um trabalho hoje, que esse é o trabalho final. Tá? Você pode ter outras ambições, que talvez a empresa que você está hoje não te propicie. Eu quero ser expatriado e eu quero, sei lá, trabalhar na China. Minha empresa tem filial na China. Do Ubisoft tem filial em Montreal. Tá? Ela é de Montreal, a gente quer a filial, na verdade. Cara, então, como é que eu faço isso? Tá? Nem sempre está relacionado a ser promovido aqui dentro. E sim, aqui tem um perigo que é eu me acomodar. Já sei tudo, já faço tudo super tranquilo. E aí eu acho que aqui, no nosso meio, eu acho que isso tende a não ser tanto um problema. Porque a galera nerd ela é bem inquieta. A gente sempre quer aprender mais, a gente quer saber mais, a gente quer fazer mais. Então, acho que não vejo isso tanto como problema. Mas sim, aqui tem um risco da acomodação, e a acomodação é boa, né, gente? Nossa, é super fácil, eu chego lá, não tem trabalho nenhum, já tiro de letra, faço aqui, embaixadinha com o pé nas costas. Só que isso também, Pedro, às vezes eu tenho uma visão que isso tem um tempo de validade. Putz, começa a ficar muito tedioso. E aí o que eu vou fazer? Ou eu vou começar a olhar para dentro da empresa, sempre que eu chego aqui dá uma tremida no negócio, né? Ou eu vou ver para dentro da empresa, ou eu vou ver para o mercado. Nunca, gente, isso é mega importante. Nunca deixem de ficar olhando o que está acontecendo no mercado. Adoro a empresa que eu estou, adoro a empresa que eu estou. Deixo de olhar tudo o que está acontecendo no mercado e outras oportunidades? Não. Não deixe de olhar, mesmo que a outra oportunidade seja sair do mercado formal e abrir o meu próprio negócio. Você é MEI. Top demais. Chegou aqui e disse que não é isso. Agora eu aprendi o suficiente e eu quero ser MEI, quero ser o cara da minha própria empresa. Beleza, vai lá. Vai começar aqui tudo de novo. Com outros temas. Certo? Aqui, a última, por favor, do Saulo.
Boa noite. Oxe, saiu tudo agora. Oi, Primeiramente, fala aí. Parabenizar você pela palestra, Silberto. Obrigado, salve. E a minha pergunta voltou. é a seguinte: nós estamos ali falando de uma pessoa no E1, né? Uhum. E ela precisa de Vamos voltar lá. direção. Tá. E aí você deu formas práticas, né, de realizar essa direção. Mas o que a gente faz na questão do mindset? Como criar esse mindset de precisar de direção? Porque às vezes nós somos um E1 e a gente não tem essa consciência de que somos um E1 e que precisamos desse mindset de liderança para passar por todo esse caminho. Competências profissional do futuro, pensamento crítico. Não adianta só eu ser crítico com os outros. Eu preciso também ser crítico comigo. Nossa, que simples, né, Rodrigo? Isso que você está falando é mega complexo. Eu sei que é super difícil. Mas eu preciso ser crítico do meu próprio cargo, das coisas que eu estou fazendo. Por isso que quando eu mostro esses quadrantes, às vezes as pessoas não conhecem, elas, putz, cara, as pessoas meio ficam pensando, onde é que eu estou dentro do quadrante? Onde é que eu estou aqui? Será que eu preciso mais de treinamento ou mais de apoio? E às vezes aqui tem um caminho meio confuso entre o treinamento e o apoio, né? Quando é que a pessoa ainda está me treinando e quando é que ela está só me apoiando? A pessoa que está no E1, ela tem que ter muita ciência que ela está no E1. Porque a pessoa que está no E1, ela anda de mão dada. Tá? Oi, vem cá, vou te mostrar. Quando a gente passa por aqui, a gente vai e desce por ali. A pessoa que está no E1, ela faz as coisas, ela precisa de tudo de mão dada. Mas como é que a pessoa nota? E aí a gente precisa ter um bom pensamento crítico, precisa ter um bom senso para entender. E tem uma coisa, tá, gente? Isso aqui não é ruim. Não é ruim estar no E1. Isso é só um caminho. Depois que você cumpriu esse caminho, você vai voltar para o E1. Quando você faz lá o primeiro pipeline, quando eu faço assim o pipeline de liderança, porque é um pipeline, eles se cruzam, tá? Do E1 para o E2. Quando eles se cruzam, você vai começar tudo de novo. Então, a gente sempre vai estar pegando na mão de alguém, recebendo treinamento, só apoio e delegação. Jon Snow, aprender, reaprender, desaprender. Bastardo, soldado, patrulha da noite, papapá. A ficção já mostrou todas essas coisas para a gente. Pensamento crítico, bom senso, para entender que está aqui, e entender que estar no E1 não é ruim. Tá? É só um pedaço do caminho. Às vezes você já é pleno e você está no E1. Pô, mas eu sou pleno, estou quase virando sênior. Não tem problema. Você vai passar por um monte de E1 ainda. Mais alguma pergunta? Não, pessoal, quem quiser conversar mais, eu estou todos os dias na campus. Eu estou coordenando o espaço de games lá fora, que chama Workshop Campus Play. Estou lá todos os dias também, vão lá conversar comigo, vai ser um prazer. Muito obrigado, uma boa noite para vocês. Tchau, tchau, até!